Vai viver de esmola, velho. A frase ecoou na poeira da estrada, mais cortante que o vento frio da serra, mais pesada que a mala de cartão que o velho segurava. Foi a última coisa que Alberto ouviu do seu filho antes de o carro acelerar, a deixá-lo ali, um marco de 80 anos na berma de uma estrada secundária, com o sol a começar a pôr-se e o mundo a encolher-se à sua volta. Histórias como esta, de laços quebrados e de uma crueldade que gela a alma, obrigam-nos a olhar para as nossas próprias vidas. Convidamo-lo a seguir o nosso canal, para não perder o desenrolar desta e de outras jornadas que exploram as profundezas do coração humano. E, enquanto mergulhamos na história de Alberto, gostaríamos de saber, na sua opinião, o que leva um filho a abandonar um pai? Deixe a sua reflexão nos comentários ***, pois o seu pensamento é a bússola que nos guia. Agora, voltemos àquela estrada poeirente ao início da inesperada saga de Alberto. Alberto nunca fora um homem de posses. A sua vida fora um tecido de trabalho árduo, primeiro na roça, depois como porteiro num prédio de luxo na capital durante 40 anos. Um trabalho invisível, mas digno. Com a sua falecida esposa, Helena, ele criará o seu único filho, Marcos, com um amor que se traduzia em sacrifícios, as noites em claro para ele estudar, as economias guardadas para a sua faculdade de direito, o orgulho silencioso ao vê-lo tornar-se um advogado, um doutor. Mas o doutor tinha ambições que a sua ética não acompanhava. E o pai, agora viúvo, doente com uma reforma que mal dava para os seus remédios, tornará-se um empecilho. A mudança para a casa do filho, após uma pneumonia grave, fora apresentada como um ato de amor filial. Na realidade, fora o início do fim. Marcos e a sua esposa, Vanessa, uma mulher cuja frieza rivalizava com a decoração minimalista do seu apartamento, trataram Alberto não como um pai, mas como um fardo incômodo. As suas refeições eram servidas frias, o seu quarto era um depósito improvisado, as suas histórias eram recebidas com suspiros de impaciência. Eles precisavam do seu pequeno apartamento alugado, precisavam da sua reforma para complementar os seus próprios e crescentes gastos. A viagem daquele dia fora apresentada como um passeio. Uma visita a um primo distante que morava na serra. Mas, a meio do caminho, numa estrada secundária deserta, o carro parou. Desculpe, pai, disse Marcos, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Mas o primo adoeceu. E nós precisamos de voltar para a cidade. Uma emergência no escritório. Alberto olhou para ele, confuso. Mas, e eu? Nós voltaremos para o buscar. Em breve, disse Marcos, já a abrir a bagageira e a retirar a pequena e gasta mala de cartão do pai. Fique aqui. Alguém da fazenda do primo virá encontrá-lo. Foi então que ele proferiu a frase. A frase que selou a sua traição. Vai viver de esmola, velho. E foram-se embora, deixando Alberto ali, na berma da estrada, com o sol a começar a pintar o céu de tons de laranja e de roxo, as cores de um fim. Ele ficou ali, parado, a ver o carro a desaparecer. O choque era uma anestesia fria. Ele olhou em volta. Apenas a estrada vazia, o mato seco, o silêncio vasto da serra. Não havia primo. Não havia fazenda. Havia apenas ele. E a sua mala. Ele sentou-se na mala, o seu corpo envelhecido a protestar. A sua primeira emoção não foi raiva, mas uma vergonha profunda. Vergonha da sua própria ingenuidade. Vergonha de ter criado um filho capaz de tal ato. A sua mão, por instinto, tocou no forro interior do seu velho casaco de lã. E sentiu-o. O contorno familiar do pequeno volume cozido ali dentro.
O seu único e verdadeiro tesouro. A sua apólice de seguro contra a crueldade do mundo. Há mais de 60 anos, quando era apenas um rapazola a trabalhar na roça, ele encontrara algo. Numa gruta escondida atrás de uma cascata, onde ia buscar água fresca, ele vira um brilho estranho. Não era ouro. Era um conjunto de cristais, de uma cor azul profunda e de uma transparência quase líquida, diferentes de tudo o que alguma vez vira. Ele levou um para casa. O seu pai, um homem simples mas curioso, mostrou a um engenheiro de Minas que passava pela região. O engenheiro ficou pálido. Turmalina Paraíba, sussurrou ele. A mais rara e valiosa do mundo. Mas ele fez Alberto prometer que nunca revelaria a localização da gruta. O mundo não está preparado para tanta beleza, disse ele. Ela traria apenas ganância e destruição. Alberto guardou o segredo. Durante 60 anos. A gruta tornou-se o seu santuário secreto. De vez em quando, ele voltava lá, apenas para se sentar em silêncio e olhar para as pedras azuis a brilhar na penumbra, a sua catedral privada. Ao longo dos anos, ele retirou apenas algumas pedras pequenas, as que se soltavam facilmente. E, com a sua paciência de artesão, ele aprendeu a lapidá-las rudimentarmente, usando as ferramentas simples que tinha. Eram o seu tesouro secreto, não para vender, mas para admirar. E, quando a sua Helena adoeceu, ele vendeu uma, a mais pequena, a um joalheiro discreto na capital, por uma quantia que lhe pareceu astronômica e que pagou os melhores médicos. Foi nesse dia que ele compreendeu o verdadeiro poder do seu segredo. E foi nesse dia que ele o coseu no forro do seu casaco. Para uma emergência. Para o dia em que o mundo lhe virasse as costas. Aquele dia chegará. Ele abriu a costura com o seu canivete velho. E tirou o pequeno saco de veludo. Dentro, estavam 5 pedras. 5 lágrimas azuis do coração da terra. Cada uma delas valia, ele sabia, mais do que a casa que o seu filho lhe roubara, mais do que a vida inteira de trabalho de Marcos. Mas o que fazer com elas? Ali, no meio do nada. Enquanto o sol se punha e o frio da noite começava a descer, Alberto viu faróis aproximarem-se na estrada. Não era o carro do seu filho. Era um caminhão velho, a render e a fumegar. O caminhão parou, e um homem de rosto queimado pelo sol e de mãos calejadas desceu. Era Zé Boiadeiro, um pequeno transportador que fazia a rota da serra. Está tudo bem, meu velho? Perguntou-se, a sua voz rouca, mas com um tom de genuína preocupação. Perdeu-se? Eu fui deixado aqui, respondeu Alberto, a sua voz fraca. Deixado? Por quem? Pelo meu filho. Zé Boiadeiro cuspiu no chão. Filhos, e praga que não devia ter nascido. Anda, sobe aí. Levo-o até a próxima cidade. Não é muito, mas tem uma pensão. Durante a viagem, no balanço da cabine do caminhão, Alberto, movido por um impulso, contou a sua história. Zé Boiadeiro ouviu em silêncio, os seus olhos fixos na estrada escura, a sua fúria a crescer a cada palavra. Quando chegaram a Pirenópolis, uma pequena cidade histórica adormecida no vale, já passava da meia-noite. Zé Boiadeiro não o levou para a pensão. Levou-o para sua própria casa, uma casa simples nos arredores da cidade. A sua esposa, Maria, acordou e, sem fazer perguntas, aqueceu uma sopa e preparou uma cama para o velho estranho. Você fica aqui, meu velho, disse Zé. O tempo que precisar. Aqui, filho ingrato não tem vez. Mas você precisa de um plano. O que vai fazer? Alberto olhou para as suas mãos. E depois, olhou para o pequeno saco de veludo que apertava no seu bolso. Eu preciso de encontrar um comprador, disse ele. Um comprador honesto.
Zé Boiadeiro coçou a cabeça. Honesto? Neste mundo? É mais fácil achar água no deserto. Mas, e talvez haja um. O doutor Elias. Um estrangeiro. Um alemão. Vive aqui há anos. É um homem esquisito, solitário. Dizem que era professor de geologia. Compra pedras. Paga bem. Mas só compra o que é bom. E o que é limpo. Ele não gosta de rolo. Na manhã seguinte, Zé Boiadeiro levou Alberto à casa do doutor Elias. Era um casarão antigo, quase escondido por um jardim luxuriante. O homem que os recebeu era alto, magro, de cabelo branco e olhos azuis penetrantes como as pedras que ele colecionava. Ele examinou Alberto de cima a baixo, depois, e finalmente, convidou-os a entrar. A sua casa era um museu. Vitrinas e mais vitrinas, cheias de cristais, de minerais, de fósseis. Um testemunho silencioso de uma vida dedicada aos segredos da terra. O meu amigo Zé diz que o senhor tem algo para mim, disse o doutor Elias, o seu sotaque alemão ainda presente. Com as mãos a tremer, Alberto tirou uma das suas pedras do saco de veludo e colocou-a sobre a mesa polida. A mais pequena delas. O doutor Elias pegou na sua lupa de joalheiro. E, tal como o mestre Afonso na história anterior, o seu rosto transformou-se. O acadêmico cético deu lugar ao colecionador extasiado. Ele examinou a pedra por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, ergueu os olhos para Alberto. A sua voz era um sussurro. Deus do céu! Onde? Num lugar que já não existe, respondeu Alberto. O doutor Elias compreendeu. Ele não fez mais perguntas sobre a origem. Apenas olhou para a pedra, depois para o velho à sua frente. Quanto? Perguntou ele. Alberto não sabia de valores. Eu preciso de um lugar para viver, disse ele. E de um telefone. Para fazer uma chamada. O doutor Elias sorriu. Um sorriso genuíno, o primeiro que Alberto via em muito tempo. Acho que podemos fazer melhor do que isso, meu amigo. Muito melhor. A sua nova vida começou ali, naquela cidade esquecida, sob a proteção improvável de um geólogo alemão recluso e de um boiadeiro de coração grande. O doutor Elias não apenas comprou a pedra por um preço justo, astronômico para os padrões de Alberto, ele tornou-se o seu mentor, o seu parceiro. Juntos, no laboratório improvisado de Elias, eles começaram a trabalhar nas outras pedras, a planear a sua lapidação, a sua apresentação ao mundo. Não com pressa, mas com a paciência de quem revela uma obra de arte. Enquanto isso, em São Paulo, a consciência de Marcos e Vanessa começava a cobrar o seu preço. Não na forma de remorso, mas de medo. A mentira do o primo doente ou era frágil. E se alguém descobrisse? E se o pai aparecesse, a causar um escândalo? A sua solução foi a de apagar os últimos vestígios dele. Eles esvaziaram o apartamento alugado de Alberto, a deitar fora as suas poucas roupas, as suas fotografias, a sua história. E, o mais importante, eles cancelaram o seu plano de saúde e a sua conta bancária, a cortar as suas últimas ligações com o mundo formal. Para todos os efeitos, Alberto de Almeida deixará de existir. Era o crime perfeito. Um desaparecimento sem corpo, sem testemunhas, sem rastro. Ou assim eles pensavam. A cena final desenrola-se meses mais tarde. Num dos leilões de joias mais exclusivos do mundo, em Genebra. Uma única pedra está em exibição, sob uma luz intensa que revela a sua alma azul esverdeada. A estrela da serra. Uma turmalina paraíba de um tamanho e de uma pureza nunca antes vistos. Os maiores joalheiros do mundo, os colecionadores mais ricos, os representantes de casas reais, todos prendem a respiração enquanto o leiloeiro começa a licitação. O preço sobe, vertiginosamente, a quebrar recordes a cada lance. A câmara afasta-se. E vemos, a assistir ao leilão a partir de uma sala privada, dois homens. O doutor Elias, com um sorriso satisfeito. E, ao seu lado, Alberto.
De fato bem cortado, de cabelo penteado, os seus olhos a brilhar, não com a luz dos diamantes, mas com a luz de uma justiça lenta, mas inexorável. Na sua mão, ele segura um pequeno cartão. Um cartão de visita. Com o logótipo de uma nova empresa. Almeida e Elias Gemas Raras. A sua vingança não seria um confronto. Seria uma ascensão. Ele não iria procurar os seus filhos na lama onde eles o tinham deixado. Ele iria construir um império tão alto e tão brilhante que a sua luz os cegaria, onde quer que eles estivessem. E eles saberiam. Oh, eles saberiam, um dia, que o velho que eles abandonaram para viver de esmola era, afinal, o dono da mina. A sala privada do leilão em Genebra não foi o fim da história de Alberto, foi o prólogo. A venda da Estrela da Serra por uma quantia que desafiava a imaginação foi a munição que ele precisava, mas a sua guerra seria travada não com o estrondo de canhões, mas com o silêncio de mecanismos a serem postos em movimento. Ele regressou a Pirenópolis não como um milionário, mas como um artesão com uma nova matéria-prima, o poder. A Almeida e Elias Gemas Raras só foi fundada com a discrição de uma sociedade secreta. O Dr. Elias, com a sua reputação impecável e a sua rede de contactos no rarefeito mundo da geologia e da joalharia, era a face pública, o acadêmico distinto. Alberto era a sombra, o mestre por trás do mestre, o homem cujo conhecimento intuitivo da pedra era o verdadeiro capital da empresa. Eles não abriram uma loja vistosa. Alugaram um pequeno ateliê nos fundos da casa de Elias, um lugar de bancadas de madeira, de microscópios e do zumbido suave das rodas de lapidação. E ali, Alberto reencontrou-se. As suas mãos, que a artrite ameaçara silenciar, redescobriram o seu propósito. A lapidação de uma gema, ele explicou a Elias, era como consertar um relógio antigo. Exigia paciência, visão, a capacidade de ver a beleza escondida dentro da forma bruta, e a coragem de cortar o supérfluo para revelar o essencial. Ele não era um lapidador profissional, mas tinha o toque, a sensibilidade que nenhuma escola poderia ensinar. E, sob a sua orientação, as restantes opalas Paraíba começaram a sua lenta transformação de seixos leitosos em lágrimas de fogo azul. Elias, por sua vez, era o embaixador. Viajou pelo mundo, não a vender pedras, mas a contar uma história. A história de uma descoberta única, de uma formação geológica sem paralelo, de uma pedra que continha a alma da Serra Brasileira. Ele criou um mistério, uma lenda. As suas pedras não seriam vendidas em leilões abertos, mas oferecidas, uma a uma, a um círculo exclusivo de colecionadores e de joalheiros de renome, homens e mulheres que compreendiam que o verdadeiro valor não estava apenas no quilate, mas na raridade e na história. A procura tornou-se febril. A Almeida e Elias não vendia pedras, vendia mitos. Enquanto a lenda de Alberto crescia silenciosamente nos salões privados da riqueza global, a realidade dos seus filhos tornava-se cada vez mais mesquinha e desesperada. Marcos, o advogado ambicioso, descobriu que o dinheiro roubado não comprava impunidade. A sua tentativa de usar a reforma do pai para cobrir as suas próprias dívidas de jogo fora descoberta. Não pelos seus sócios, mas pela sua esposa, Vanessa. A descoberta não levou a uma crise de consciência, mas a uma guerra civil doméstica. Vanessa, a ver a sua própria segurança financeira ameaçada pela imprudência do marido, iniciou um processo de divórcio litigioso e brutal, a usar cada detalhe sórdido da vida de Marcos como munição. Ele estava a perder a casa, a reputação e a enfrentar a possibilidade muito real de ser expulso da ordem dos advogados. O seu mundo estava a implodir, não por uma força externa, mas pela sua própria e podre fundação. Vanessa, por sua vez, vivia a sua própria versão do inferno. Livre do fardo do sogro e prestes a livrar-se do marido, ela deveria estar a celebrar. Mas a sua vitória tinha um sabor a cinzas. O dinheiro da venda da casa de Alberto, que ela pensava ser uma fortuna, revelou-se insuficiente para manter o seu estilo de vida extravagante. E a sua posição social, que ela tanto prezava, começou a erodir. As suas amigas, farejando o cheiro a escândalo e a dificuldades financeiras, começaram a afastar-se. Os convites tornaram-se mais raros. Ela sentia os olhares de pena, os sussurros pelas suas costas. A rainha do seu pequeno reino de aparências estava a tornar-se uma pária. E,
Na sua solidão crescente, uma nova e terrível ansiedade começou a corroê-la, o medo do futuro, o medo da irrelevância. Foi nesse estado de desespero que ambos, separadamente, começaram a pensar no pai. Não com remorso, mas com uma nova e perversa forma de esperança. A sua mente lógica de advogado começou a questionar. O pai nunca tivera grandes despesas. A sua reforma era modesta, mas constante. Para onde fora todo aquele dinheiro ao longo dos anos? Teria ele algum pé de meia escondido? Uma poupança secreta? Vanessa, por sua vez, lembrava-se das raras ocasiões em que ajudara a sogra a arrumar as coisas do pai. Lembrava-se de caixas velhas, de papéis que ela nunca se dera ao trabalho de olhar. Teria havido algo ali? Algo de valor que eles, na sua pressa de se livrarem do velho, tivessem ignorado? A sua busca não era por reconciliação. Era por mais. Por uma última migalha que eles pudessem ter deixado para trás. Eles não sabiam por onde começar. Alberto desaparecera do mapa. A sua antiga casa fora vendida. O seu rastro parecia ter sido apagado. Mas eles tinham um nome. O nome da pequena cidade serrana para onde o tinham levado. Pirenópolis. A sua viagem, desta vez, não foi num carro de luxo. Foi num autocarro desconfortável, uma viagem de regresso humilhante ao cenário do seu crime. Chegaram a Pirenópolis não como conquistadores, mas como fantasmas, assombrados pela sua própria e má consciência. A sua busca começou na pensão onde eles presumiam que o pai tivesse ficado. A dona, uma mulher de olhar desconfiado, mal se lembrava dele. Um velho? Sim, talvez. Ficou uma noite, há muitos meses. Pagou e foi-se embora. Não disse para onde. Eles percorreram as ruas poeirentas, a mostrar uma fotografia desbotada de Alberto. Perguntaram nos cafés, nas lojas. As respostas eram vagas, evasivas. As pessoas daquela cidade pequena e unida pareciam proteger um segredo. Ou talvez, simplesmente, não se importassem com os problemas de dois estranhos da cidade grande com olhos famintos. Foi Zé Boiadeiro quem lhes deu a primeira pista real. Encontraram-no no bar da praça, a beber a sua cachaça matinal. Ele reconheceu a fotografia. E o seu rosto fechou-se numa máscara de hostilidade. Ah, sim. O seu Alberto. Um homem bom. Vocês fizeram-lhe uma grande maldade, não fizeram? A acusação direta apanhou-os desprevenidos. Eles tentaram a sua história ensaiada, a da preocupação, do mal-entendido. Zé Boiadeiro cuspiu no chão. Preocupação? Eu vi a cara dele naquela noite. Era a cara de um homem a quem roubaram a alma. Mas ele deu a volta por cima. Encontrou gente boa. Gente que o ajudou. Ajudou como? Perguntou Marcos, a sua voz subitamente atenta. Ajudou com o quê? Zé Boiadeiro olhou-os de cima a baixo, a saborear a sua ignorância. Com o que ele sabe fazer, ora. Com as pedras dele. O velho tem mãos de fada para encontrar beleza onde ninguém mais vê. O doutor Elias que o diga. Doutor Elias? Quem é esse? Perguntou Vanessa. O alemão. O homem das pedras. Mora lá no casarão, na colina. Dizem que ficaram sócios. Que estão a vender pedras para reis e rainhas lá na Europa. Mas eu não sei de nada. Sou só um boiadeiro. A informação caiu sobre eles como uma bigorna. Pedras. O alemão. Sócios. Europa. Reis e rainhas. As peças do puzzle começaram a encaixar-se, a formar uma imagem tão fantástica, tão inacreditável, que era quase uma alucinação. O seu pai. O seu pai porteiro, o seu pai simples, o seu pai que eles abandonaram para viver de esmola. Era ele. O dono das pedras. O sócio do alemão. O homem que vendia para reis e rainhas. A sua reação não foi de alegria. Foi de uma fúria cega, primordial. A fúria da traição suprema. Ele não era pobre. Ele era rico. Inacreditavelmente rico.
E escondera-lhes isso a vida inteira. A sua simplicidade não era humildade, era um disfarce. A sua pobreza não era uma condição, era uma mentira. E eles, os seus filhos, tinham sido as suas maiores vítimas. Ele não os abandonara apenas. Ele roubara-lhes a vida que lhes era devida. A vida de luxo, de poder, de facilidade. E dera-lhes, em troca, uma vida de luta, de migalhas, de ressentimento. A sua dor transformou-se em ódio. Um ódio tão puro e tão intenso que o cegou para a sua própria e monstruosa culpa. Na sua mente distorcida, eles já não eram os algozes, eram as vítimas. E a sua missão, agora, não era a de encontrar uma migalha. Era a de reclamar o que era seu por direito de sangue. A de destruir o homem que lhes negara o seu reino. Eles foram ao casarão na colina. Mas os portões estavam fechados. Um segurança de ar impassível informou-os de que o doutor Elias estava no estrangeiro. E que o Sr. Almeida não recebia visitas não anunciadas. A sua frustração transformou-se numa obsessão. Eles alugaram um quarto na pensão mais barata da cidade e começaram a sua vigília. Passaram dias a observar o casarão, a seguir os poucos empregados, a tentar encontrar uma brecha na fortaleza. E, no processo, eles começaram a ouvir as histórias. As histórias da cidade sobre o velho Alberto. Sobre a sua gentileza, sobre a sua sabedoria silenciosa. Sobre a forma como ele ajudara Zé Boiadeiro a comprar um caminhão novo. Sobre como ele financiara, anonimamente, a reforma da pequena escola local. Sobre como ele se sentava na praça, a jogar as damas com os outros velhos, a ouvir as suas histórias com uma paciência infinita. A imagem que emergia era a de um homem bom. Um homem que, mesmo na posse de uma fortuna, escolhera viver de forma simples, a usar a sua riqueza não para si, mas para os outros. Uma imagem que chocava violentamente com a do monstro egoísta que eles tinham construído nas suas mentes. Mas a sua ganância era um ácido que corroía qualquer vislumbre de verdade. Eles viam na generosidade do pai apenas mais uma prova da sua excentricidade, da sua senilidade. Ele estava a esbanjar a fortuna deles. A dá-la a estranhos. A sua oportunidade surgiu na forma de uma fraqueza. Alberto, apesar da sua nova vida, ainda mantinha um velho hábito. Todas as quintas-feiras ao final da tarde, ele ia sozinho ao pequeno cemitério da cidade, visitar o túmulo de Helena. Era o seu momento de paz, a sua conversa silenciosa com o seu passado. Marcos e Vanessa descobriram a sua rotina. E, numa quinta-feira cinzenta, eles esperaram por ele. Escondidos atrás de um mausoléu antigo, eles observaram o seu pai aproximar-se, a mancar ligeiramente, a sua figura curvada pela idade, mas com uma dignidade que nem a dor conseguirá roubar. Ele ajoelhou-se em frente à lápide simples de Helena, e ficou ali, em silêncio. Eles saíram das sombras. A sua abordagem não foi de violência. Foi de uma súplica encenada. Pai, chamou Marcos, a sua voz embargada. Nós precisamos de falar consigo. Alberto ergueu os olhos. A sua expressão não foi de surpresa, mas de uma tristeza profunda, resignada. Ele sabia que aquele momento chegaria. Nós sabemos, pai, disse Vanessa, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Nós sabemos das pedras. Do dinheiro. Nós sabemos que o Senhor nos mentiu a vida inteira. Alberto levantou-se lentamente, apoiando-se na lápide de Helena. Eu não vos menti, disse ele, a sua voz cansada. Eu apenas guardei um segredo. Um segredo que era demasiado perigoso para partilhar. Um segredo que, como podem ver, atrai o pior tipo de atenção. Nós somos os seus filhos, gritou Marcos, a sua falsa humildade a desaparecer. Nós temos direito. O Senhor não pode guardar tudo para si. Não pode viver como um rei enquanto nós vivemos na miséria. Alberto olhou para eles, para os seus rostos contorcidos pela ganância. E soube que não havia palavras que pudessem alcançar aquela escuridão. Eles não queriam a verdade. Queriam o dinheiro. A minha resposta continua a ser não, disse ele. Este segredo morrerá comigo. Ele virou-se para ir embora.
Foi então que Marcos, num ato de desespero final, o agarrou pelo braço. Me dê as pedras, pai. Me dê o que é meu. Alberto olhou para a mão do seu filho a apertar o seu braço. E, naquele toque, ele sentiu não apenas a força da ganância, mas a vibração de algo mais. Uma instabilidade. Um desespero que o tornava perigoso. Ele não resistiu. Solte-me, Marcos, disse ele, calmamente. E eu digo-lhe o que você quer saber. A mão de Marcos no braço de Alberto não era um pedido, era uma exigência, a garra de um homem afogado a agarrar-se a qualquer destroço. Alberto olhou para aquela mão, depois para o rosto do seu filho, e viu nele não apenas a ganância, mas o pânico. Um animal encurralado é perigoso. E, naquele cemitério silencioso, com as sombras da noite a começar a alongar-se, Alberto sabia que a sua única arma não era a força, mas a astúcia. Solte-me, Marcos, repetiu ele, a sua voz calma, a contrastar com a tempestade nos olhos do filho. E eu conto-lhe. Conto-lhe tudo. Marcos hesitou por um instante, a sua mente a processar a capitulação súbita do pai. Lentamente, ele soltou o braço. Alberto massageou o local, não pela dor física, mas para ganhar tempo, para tecer a sua teia. As pedras, começou ele, a sua voz um sussurro conspiratório, não estão comigo. Seria loucura. Estão guardadas. Num lugar seguro. Um lugar que só eu conheço. E que exige preparação para lá chegar. Onde? Perguntou Vanessa, a sua voz aguda de impaciência. Num banco. Um cofre. Mas não aqui. Longe. E a chave está comigo. Ele viu a centelha de triunfo nos olhos deles. Era a resposta que eles queriam. Uma resposta simples, concreta. Um cofre. Uma chave. Era a linguagem deles. Mas, continuou Alberto, a sua voz a ganhar um tom de lamento, eu estou velho. Cansado. E agora, com esta emoção, e não me sinto bem. Preciso de descansar. De pensar. Amanhã. Amanhã de manhã, encontrem-me aqui, na praça. E eu levo-vos. Levo-vos a chave. Era uma aposta. Uma aposta na sua ganância, na sua crença de que ele era apenas um velho fraco e manipulável. Uma aposta de que eles lhe dariam uma noite. Uma noite para ele desaparecer. Marcos olhou para Vanessa. A sua comunicação silenciosa era agora a de dois lobos a decidir se devoravam a presa agora ou se esperavam pela manhã. A ganância venceu. A ideia de ter o controlo, de ele os levar ao tesouro, era mais sedutora do que a violência imediata. Amanhã de manhã, pai, disse Marcos, a sua voz agora falsamente suave. Não se atrase. E não tente nenhuma gracinha. Nós estaremos a observá-lo. Eles viraram-se e foram-se embora, a deixá-lo ali, junto ao túmulo de Helena, a sua figura solitária recortada contra o céu que escurecia. A sua pequena mentira comprará-lhe tempo. Mas ele sabia que o prazo era curto. E que a sua fuga teria de ser rápida e definitiva. Ele não voltou para a casa de Zé Boiadeiro. Sabia que estaria vigiada. Em vez disso, ele mergulhou nas ruelas escuras de Pirenópolis, a seguir um caminho que a sua memória conhecia bem, até aos fundos do casarão do Dr. Elias. Uma pequena porta de serviço, sempre destrancada, deu-lhe acesso à cozinha. Elias encontrou-o sentado à mesa da cozinha, pálido e a tremer, a beber um copo de água. Eles encontraram-me, disse Alberto, simplesmente. A sua fuga, naquela noite, foi a antítese da sua chegada. Não houve autocarros nem caminhões. O jato privado de Elias, que estava de prontidão num pequeno aeródromo nas redondezas para as suas viagens de negócios, foi acionado. Antes do amanhecer, enquanto Marcos e Vanessa dormiam o sono inquieto dos conspiradores, Alberto estava a sobrevoar a serra que fora o seu berço e o seu exílio, a caminho de um novo refúgio, um lugar onde nem a ganância dos seus filhos nem a memória do seu passado pudessem alcançar tão facilmente. A sua nova casa era um paradoxo. Uma pequena e austera casa de pedra numa aldeia remota nos Alpes suíços, um lugar de silêncio e de neve, a poucos quilômetros da movimentada Genebra.
Elias possuía a propriedade há anos, um refúgio para as suas próprias necessidades de isolamento. Ali, rodeado por uma paisagem tão diferente da sua terra natal, mas igualmente majestosa, Alberto encontrou uma paz inesperada. Ele não estava sozinho. Elias instalara com ele um casal de empregados discretos e leais, e um jovem geólogo suíço, fluente em português, que se tornou seu assistente pessoal e aprendiz. Ao Almeida e Elias Gemas Raras só continuava a operar, mas agora com um novo nível de segurança e de secretismo. As pedras brutas eram levadas para a Suíça, lapidadas pelos melhores artesãos do mundo sob a supervisão remota de Alberto, e vendidas através de canais ainda mais exclusivos. A lenda crescia, mas o homem por trás dela desaparecera. Em Pirenópolis, a manhã seguinte foi de caos e de fúria. Marcos e Vanessa esperaram na praça. 1 hora. 2. O seu pai não apareceu. A sua raiva inicial deu lugar a um pânico frio. Ele fugira. Enganara-os. Mais uma vez. A sua busca tornou-se desesperada. Reviraram a casa de Zé Boiadeiro, aterrorizando Maria. Invadiram o casarão de Elias, encontrando apenas empregados silenciosos que afirmavam que o patrão estava em viagem por tempo indeterminado. Eles perceberam que tinham sido completamente derrotados. A sua presa escapara, e levará consigo a chave do seu reino imaginário. A sua derrota, no entanto, não os uniu. Pelo contrário. A sua aliança, forjada na ganância, dissolveu-se no ácido da recriminação mútua. A culpa é tua, gritava Marcos. Com a tua impaciência. Devíamos tê-lo agarrado ali, no cemitério. Minha, retorquia Vanessa. Foste tu que acreditaste na história estúpida dele. Foste tu que o deixaste escapar. A sua guerra transferiu-se para os tribunais de São Paulo. O divórcio tornou-se uma batalha campal, cada um a tentar salvar os destroços da sua própria vida, a atirar lama sobre o outro. E, no processo, a história completa do abandono do pai, dos seus esquemas, veio à tona. A sua queda não foi apenas financeira, foi moral, social, total. Tornaram-se párias, exemplos vivos da podridão que a ganância pode gerar. Enquanto os seus filhos se devoravam mutuamente, Alberto, na sua fortaleza alpina, observava de longe. Ele não sentia triunfo. Sentia apenas uma tristeza profunda e um cansaço que parecia vir de séculos. A sua vingança fora completa, mas a vitória tinha o gosto amargo das cinzas. Ele tinha a sua fortuna, a sua segurança, a sua paz. Mas estava sozinho. Mais sozinho do que alguma vez estivera na sua vida. A sua ligação com o mundo era através de ecrãs de computador, de chamadas telefônicas. Ele via as fotografias da escola que financiara em Pirenópolis, lia os relatórios sobre as novas descobertas geológicas da sua empresa. Mas faltava-lhe o toque, o cheiro, a pulsação da vida real. Foi então que ele começou a sua última e mais inesperada jornada. Não uma jornada por riqueza ou por vingança, mas uma jornada interior. Começou a ler. Não sobre geologia, mas sobre filosofia, sobre história, sobre a natureza da alma humana. E começou a escrever. Não relatórios, mas memórias. A sua própria história. A história de um rapaz da roça, de um porteiro de prédio, de um velho abandonado que encontrou um tesouro e que, no processo, se perdeu e talvez, apenas talvez, se tenha reencontrado. A sua escrita tornou-se a sua terapia, a sua confissão, a sua forma de tentar entender o nó cego de amor e de ressentimento que o ligava aos seus filhos. E, à medida que escrevia, ele começou a ver não apenas a falha deles, mas também a sua. A sua ausência, a sua incapacidade de lhes ensinar o valor das coisas simples, a sua própria e silenciosa arrogância de guardião de um segredo. A sua paz tornou-se inquieta. A solidão, antes um refúgio, começou a sufocá-lo. Ele olhava para as montanhas cobertas de neve e sentia falta do cheiro da terra molhada da sua serra. Ele apreciava a perfeição dos relógios suíços, mas sentia falta do som desafinado do sino da igreja de Pirenópolis. Ele estava num paraíso alpino, mas a sua alma continuava a pertencer à poeira vermelha do Brasil. E então, ele tomou a sua última e mais surpreendente decisão.
Uma decisão que não foi lógica, nem estratégica, nem rentável. Foi apenas humana. Ele convocou Elias, o seu amigo e parceiro. Tenho saudades de casa, disse ele, simplesmente. Quero voltar. Elias tentou dissuadi-lo. Voltar para quê, Alberto? Para o país que o esqueceu? Para os filhos que o traíram? Aqui, o senhor tem segurança, paz, respeito. Eu não quero respeito, Elias. Eu quero raiz. Quero sentir o sol na minha pele. Quero ouvir a minha língua. E quero tentar uma última vez. Não por eles. Por mim. A sua decisão foi tomada. Mas o seu regresso não seria o de um rei vitorioso. Seria o de um peregrino. Ele deu instruções precisas. A maior parte da sua fortuna seria colocada num fundo fiduciário impenetrável, gerido por Elias, para financiar a sua fundação e garantir o futuro dos seus netos, a quem ele nunca conhecera. A empresa Almeida e Elias seria dissolvida, a sua lenda permanecer, mas a sua operação a cessar. E ele, Alberto, ficaria apenas com o suficiente para viver confortavelmente, mas sem ostentação. O seu regresso ao Brasil foi tão silencioso como a sua partida. Ninguém soube. Ele não voltou para São Paulo. Não voltou para Pirenópolis. Comprou uma pequena chácara, num vale tranquilo, a algumas horas de distância da sua antiga serra. Um lugar com um riacho, algumas árvores de fruto e uma casa simples, onde ele poderia voltar a sentir a terra nas suas mãos. E ali, ele começou a sua última obra. Não há de lapidar pedras, mas há de cultivar um jardim. Um jardim em memória da sua Helena. Mas a história, como um rio subterrâneo, tem formas de encontrar o seu caminho de volta à superfície. Zé Boiadeiro, o seu velho amigo, ouviu o boato. O boato de um velho misterioso, parecido com o seu Alberto, que comprará a chácara do Sol Poente. E a sua lealdade falou mais alto. Ele fez a viagem. E encontrou-o. O reencontro foi de poucas palavras, mas de uma emoção profunda. E, através de Zé, a notícia espalhou-se, como um segredo sussurrado ao vento. O velho Alberto estava de volta. A notícia chegou aos ouvidos de Marcos e Vanessa. Separadamente. As suas vidas eram agora ruínas fumegantes. Marcos perderá a sua licença de advogado e trabalhava como motorista de aplicativo, a sua antiga arrogância substituída por uma vergonha cinzenta. Vanessa perderá a sua casa, as suas amigas, e vivia num pequeno apartamento alugado, a lutar contra a depressão e a solidão. A notícia do regresso do pai não lhes trouxe esperança de reconciliação. Trouxe-lhes um medo primordial. O medo de que ele tivesse voltado para terminar o trabalho. Para os destruir completamente. Mas Alberto não fez nada. Nenhuma chamada. Nenhuma ameaça. Apenas o silêncio. E esse silêncio era, para eles, mais aterrador do que qualquer grito. Foi Vanessa quem quebrou primeiro. Num ato de desespero ou de uma coragem nascida da perda total, ela fez a viagem. Encontrou a chácara. E viu o seu pai. Não o velho fraco que ela abandonara, nem o bilionário vingativo que ela temia. Mas um homem. Um homem velho, a trabalhar no seu jardim, as suas mãos sujas de terra, o seu rosto sereno sob o sol. Ela parou à entrada da propriedade, sem saber o que fazer, o que dizer. Ele ergueu os olhos e viu-a. E, por um instante, o tempo parou. O pai e a filha, separados por um abismo de dor e de traição, a olharem um para o outro através de uma cerca de arame farpado. Ele não sorriu. Mas também não a expulsou. Apenas voltou ao seu trabalho, a podar uma roseira. O seu silêncio era um convite. Ou talvez, apenas uma aceitação. Vanessa ficou ali, parada, a chorar silenciosamente, sem saber se tinha a força, ou o direito, de dar o primeiro passo para atravessar aquele portão e entrar, de novo, na vida do homem que ela ajudara a destruir. A sua última oportunidade de redenção estava ali, a poucos metros de distância, mas separada dela por um abismo que só ela poderia decidir se ousaria cruzar.
A cerca de arame farpado entre Vanessa e o seu pai era mais do que metal, era uma fronteira tecida com anos de negligência, de ganância e de uma dor tão profunda que parecia ter raízes na própria terra. Ela ficou ali, parada na estrada poeirenta, o sol da tarde a bater-lhe no rosto, as lágrimas a secarem sulcos salgados. À sua frente, o homem que ela abandonara, o pai cuja existência ela tentará apagar, estava a podar uma roseira, a sua concentração tão completa, a sua aparente indiferença tão absoluta, que era como se ela fosse apenas mais uma sombra passageira naquela paisagem. O seu primeiro impulso foi o de dar meia volta, de fugir daquela cena de uma paz que lhe parecia uma acusação. Mas para onde iria? A sua antiga vida era um monte de cinzas. A sua nova vida era um quarto alugado e um silêncio preenchido apenas pelo zumbido da sua própria culpa. E ali, do outro lado da cerca, estava a única pessoa no mundo que ainda a ligava a algo real, mesmo que essa ligação fosse feita de destroços. Com um passo hesitante, e depois outro, ela abriu o portão simples de madeira, que rangeu como um lamento. Entrou na propriedade. O seu pai não ergueu os olhos. Continuou o seu trabalho, a cortar os ramos secos da roseira com uma precisão lenta e deliberada. Ela caminhou até ele, os seus sapatos de cidade a afundarem ligeiramente na terra macia do jardim. Parou a poucos metros. O silêncio era preenchido pelo som das tesouras de poda e pelo zumbido das abelhas nas flores. Pai, e começou ela, a sua voz um fio. Ele parou o seu trabalho. Mas não se virou. Apanhou um ramo seco do chão e examinou-o. As rosas precisam de ser podadas, Vanessa, disse ele, a sua voz calma, há de um jardineiro a explicar um facto da natureza. Se não se corta o que está morto, o que está doente, a planta inteira adoece. Morre de dentro para fora. A sua metáfora era uma lâmina. Ela sentiu o corte, a verdade das suas palavras aplicar-se não apenas às rosas, mas a ela mesma. Eu não sei o que dizer, sussurrou ela. Então não diga nada, respondeu ele. Pegou num pequeno balde de metal que estava ao seu lado. Há ervas daninhas a crescer perto da horta. Se não tem nada para dizer, talvez possa fazer algo útil. Não foi um convite. Foi um desafio. Uma ordem silenciosa. E Vanessa, a mulher que um dia dera ordens a empregados e a decoradores, ajoelhou-se na terra. As suas mãos, com as unhas partidas e sem verniz, começaram, desajeitadamente, a arrancar as pequenas plantas invasoras. O trabalho era estranho, desconfortável. Mas havia algo nele, no contato com a terra, no cheiro a humus, na simplicidade da tarefa, que era estranhamente e calmante. Trabalharam em silêncio durante mais de uma hora, o pai e a filha, separados por um abismo, mas unidos por aquele pequeno pedaço de chão. Quando o sol começou a desaparecer atrás das colinas, Alberto finalmente pousou as suas ferramentas. Está a ficar tarde, disse ele. Há um quarto de hóspedes na casa. Simples. Mais limpo. A porta está aberta. Ele não a convidou. Apenas constatou um facto. E, sem esperar por uma resposta, ele caminhou lentamente em direção à casa simples da chácara, a sua figura curvada a desaparecer na sombra crescente. Vanessa ficou ali, ajoelhada na terra, as suas mãos sujas, o seu corpo dorido. E sentiu uma emoção que não sentia há muito, muito tempo. Uma pequena e frágil semente de algo que podia, talvez, um dia, vir a ser esperança. A sua coexistência nos dias que se seguiram foi uma dança silenciosa e complexa. Vanessa assumiu as tarefas da casa com uma eficiência que a surpreendeu. Cozinhava as refeições simples que o seu pai comia, limpava o chão, lavava a roupa. E, nas longas horas da tarde, trabalhava no jardim, lado a lado com ele, mais raramente trocando mais do que algumas palavras necessárias sobre o tempo ou sobre as plantas. Ele não a questionava sobre o seu passado recente, sobre a sua ruína. E ela não ousava perguntar sobre a fortuna dele, sobre os anos de segredo. O seu silêncio era uma trégua frágil, um campo minado de palavras não ditas. Foi Zé Boiadeiro quem quebrou a trégua. Ele apareceu numa manhã, com o seu caminhão barulhento, a trazer queijo fresco e notícias da cidade. E, ao ver Vanessa na varanda, a varrer o chão, os seus olhos arregalaram-se.
Mas ele, com a sua sabedoria rústica, não fez perguntas. Apenas cumprimentou-a com um aceno de cabeça respeitoso e foi ter com Alberto. E foi através dele que a notícia chegou a Marcos. O filho de Alberto, agora a viver num quarto alugado nos fundos de uma oficina mecânica, a trabalhar como motorista de aplicativo para sobreviver, ouviu a história de Zé Boiadeiro com uma incredulidade que rapidamente se transformou numa fúria paranoica. A sua irmã. Ali. Com o pai. Eles tinham feito um acordo. Tinham-no excluído. A fortuna era deles. A sua mente, já fraturada pela sua queda e pela sua culpa não admitida, viu naquela reconciliação silenciosa a derradeira traição. Ele não pensou. Agiu. Pegou no seu carro velho e fez a viagem de regresso à serra, não como um suplicante, mas como um cobrador. A sua chegada à chácara foi uma ruptura violenta na paz recém-encontrada. Ele parou o carro a cantar pneus, saltou e marchou em direção à casa, o seu rosto uma máscara de ódio. Onde está ele? Onde está o dinheiro? Gritou ele, ao ver Vanessa na varanda. Vanessa tentou acalmá-lo. Não há dinheiro nenhum aqui, Marcos. Apenas nós. O pai. Mentira, berrou ele. Vocês fizeram um acordo nas minhas costas. Vocês roubaram-me. Alberto saiu à porta, atraído pelos gritos. Ao ver o estado do filho, a sua agitação, os seus olhos injetados de raiva e de desespero, ele soube que a sua frágil paz terminara. O que se passa aqui, Marcos? Perguntou ele, a sua voz calma, mas firme. O que se passa é que o senhor é um mentiroso, acusou Marcos. Um velho mentiroso e egoísta. Escondeu a sua fortuna a vida inteira, deixou-nos lutar por migalhas, e agora que foi descoberto, dá tudo a ela? A sua filha preferida? É. Eu. O seu filho? O seu sangue? Fico com o quê? Com as suas esmolas. As palavras dele eram um veneno, destilado de anos de ressentimento e de uma ganância que o consumira por completo. Dinheiro, Marcos, disse Alberto, a sua voz cansada. É só nisso que você pensa? Não aprendeu nada? Aprender o quê? A viver como um miserável? A ser enganado? Eu quero o que é meu por direito. Ele deu um passo ameaçador na direção do pai. Vanessa colocou-se entre os dois. Chega, Marcos. Por favor. Mas ele estava cego pela sua fúria. Empurrou a irmã para o lado com uma força que a fez cair. E avançou sobre o pai. O confronto que se seguiu não foi uma luta física. Foi um embate de almas. Alberto, apesar da sua idade e da sua fragilidade, não recuou. Ele olhou nos olhos do seu filho, e o que Marcos viu ali não foi medo, mas uma tristeza tão profunda, tão vasta, que o paralisou por um instante. Você já teve tudo, Marcos, disse Alberto, a sua voz um lamento. Teve amor, teve uma casa, teve oportunidades. E deitou tudo fora. Não fui eu que lhe roubei a vida. Foi você mesmo. E agora, a única coisa que lhe resta é e ódio. E ele vai consumi-lo, como a ferrugem consome o ferro, até não sobrar nada. Marcos ficou ali, parado, a tremer, as palavras do pai a ecoar no vazio da sua alma. A sua fúria deu lugar a um desespero frio e absoluto. Ele olhou em volta, para a simplicidade daquela casa, para a serenidade daquele jardim. E percebeu que nunca pertenceria àquele mundo. A sua escuridão era demasiado profunda. Sem dizer mais uma palavra, ele virou-se. Entrou no seu carro. E partiu. Tão rapidamente como chegará. Desta vez, para sempre. Ele escolhera o seu caminho. O caminho da solidão e do ressentimento. E Alberto, ao vê-lo partir, soube que perderá um filho. Não para a morte, mas para algo muito pior. Para o nada. A paz que se seguiu à partida de Marcos foi uma paz ferida, mas uma paz mesmo assim. Alberto ajudou Vanessa a levantar-se. Os seus olhos encontrarão-se. E, pela primeira vez, não havia barreiras entre eles.
Apenas duas pessoas, pai e filha, unidas por uma perda comum e por uma frágil esperança. O epílogo da história de Alberto não tem o brilho das suas pedras preciosas, mas a luz quente e suave de um pôr do sol. Ele viveu os seus últimos anos na sua pequena chácara, rodeado pelo seu jardim e pela companhia silenciosa da sua filha. Vanessa nunca recuperou a sua antiga vida, mas encontrou uma nova. Tornou-se a guardiã do seu pai, a sua enfermeira, a sua companheira. E, no processo de cuidar dele, ela começou a curar-se a si mesma. A fortuna das Turmalinas Paraíba foi usada, como Alberto sempre quisera, não para criar luxo, mas para criar beleza e oportunidade. A Fundação Helena Almeida, gerida agora por uma equipa profissional liderada por Elias, financiou a criação de escolas de artes e ofícios por todo o Brasil, a garantir que a habilidade e a paixão das mãos humanas nunca fossem esquecidas num mundo de máquinas. E o segredo da gruta? Permaneceu um segredo. Alberto levou-o consigo para o túmulo, acreditando, como o velho engenheiro lhe dissera, que o mundo ainda não estava preparado para tanta beleza. Ou talvez, ele compreendesse, no final, que a verdadeira beleza não estava nas pedras, mas na terra que as gerara. E na paz que ele finalmente encontrara. A cena final acontece alguns anos após a morte de Alberto. Na varanda da pequena chácara, agora cuidada e florida, Vanessa está sentada, a observar o pôr do sol. Ela já não é a socialite de rosto ansioso. É uma mulher de meia idade, com algumas rugas de preocupação, mas com uma serenidade no olhar. Ao seu lado, está o seu filho, o neto de Alberto, agora um jovem rapaz. Ele não está a olhar para um ecrã. Está a ler um livro. Um livro de histórias que o seu avô lhe deixará. De vez em quando, ele levanta os olhos e faz uma pergunta à mãe sobre a história. E ela responde, com a paciência e a sabedoria que aprenderá com o velho jardineiro. O sol desaparece atrás das colinas, a pintar o céu com os mesmos tons de azul e de verde das pedras que o seu pai tanto amara. O ciclo está completo. A fortuna fora encontrada, perdida e reencontrada. Não nos cofres de um banco, mas nos pequenos gestos de cuidado, na passagem de uma história, na simples e inestimável beleza de um pôr do sol partilhado. A verdadeira herança de Alberto não fora a das pedras preciosas, mas a da paz. E essa, finalmente, fora reclamada.